Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema A Esquerda e os Evangélicos. O texto a seguir foi retirado do livro O Povo de Deus, Quem são os Evangélicos e por que eles importam, de Juliano Speyer. Religião e política. O texto sobre política mais lido do jornal The New York Times em 2016, ano da eleição que levou Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, é de autoria do cientista político e historiador da Universidade Columbia, Mark Lilla. Esse artigo responsabiliza os progressistas de centro e de esquerda no país pelo resultado repugnante que foi a vitória de Trump. Para Lilla, a candidata democrata Hillary Clinton passou a campanha se dirigindo explicitamente para afro-americanos, latinos, LGBTs e mulheres eleitoras. Se você vai mencionar grupos na América, é melhor mencionar todos eles. Se você não fizer isso, os que ficaram de fora perceberão e se sentirão excluídos. Que, como mostram os dados, foi exatamente o que aconteceu com a classe trabalhadora branca e aqueles com fortes convicções religiosas. No total, 2/3 dos eleitores brancos sem diplomas universitários votaram em Donald Trump. O argumento do professor Lilla é que para chegar ao poder é preciso vencer eleições, e para vencer eleições é necessário dialogar com as pessoas diferentes de você. No mesmo período em que aconteceu a eleição presidencial nos Estados Unidos, o primeiro bispo evangélico foi eleito no Brasil para um posto majoritário em uma capital estadual com a importância simbólica e estratégica que o Rio de Janeiro tem. A vitória aconteceu no segundo turno contra o então deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL. Convidado a analisar os motivos dessa derrota, o sociólogo Roberto Dutra, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, argumentou no mesmo sentido de Lilla, responsabilizando a campanha de Freixo por ter, de maneira arrogante, se distanciado do eleitor pobre e evangélico. Em uma entrevista para o periódico El País, Dutra questionou o posicionamento de Freixo, que se apresentava como defensor das classes populares, mas que de fato fez uma campanha para as camadas intelectualizadas. Segundo Dutra, Freixo projetou um sentimento de superioridade moral em relação aos pobres quando, por exemplo, exigiu no último debate que Crivella explicasse e justificasse sua candidatura, como se as pretensões eleitorais e políticas de um político religioso não fossem legítimas pelo simples fato de serem elaboradas em procedimentos democráticos, debate público e eleições. No fundo dessa visão, estaria o entendimento de que a religião é apenas um fenômeno social, que se pode respeitar, mas que revela o religioso como alguém que prefere acreditar em velhas tradições a aceitar a superioridade do pensamento científico racional para explicar o mundo. Para além disso, o questionamento de Freixo lembra uma situação vivida 30 anos antes, pelo então senador Fernando Henrique Cardoso. FHC era candidato à Prefeitura de São Paulo e perdeu a eleição, entre outros motivos, por ter sido pressionado em um debate a dizer que não acreditava em Deus. É a mesma tática do constrangimento, baseada em convicções sobre religião, só que usada em contextos políticos diferentes. Em 2016, o candidato representante da esquerda à Prefeitura do Rio sugeria que Crivella seria menos capaz como administrador do município por causa de sua religiosidade. Ao afirmar que a esquerda se fechou para as classes populares, Dutra aponta para o desalinhamento entre as propostas de Freixo e os caminhos da maioria dos pobres votantes. Dutra chama a atenção para o fato de o envolvimento com a religiosidade evangélica trazer grandes benefícios para os pobres, conforme vários dos estudos citados neste livro indicam, e que essa ideia é ignorada em nome da promoção de estigmas relacionando os pobres evangélicos a um fundamentalismo religioso. Ao longo da campanha de Freixo, Dutra explica, ficou nas entrelinhas que ser evangélico torna a pessoa menos racional e faz com que ela tenha menos virtude moral para governar. Isso seria como dizer que as pessoas que têm perspectivas conservadoras, especialmente em termos de comportamento, não podem defender seus valores no âmbito político. Mas a crítica de Dutra vai mais longe ao mencionar um nível sutil desse mesmo preconceito. Ele explica que alguns esforços nas camadas média e alta para entender e atuar junto às classes populares evangélicas se resumem a promover correntes progressistas associadas principalmente a denominações históricas como batistas, metodistas e presbiterianos.
O problema desse tipo de discurso, segundo Dutra, é que ele exclui políticos pentecostais e neopentecostais como Crivella, que representam as igrejas às quais pertencem a maioria dos pobres evangélicos. Nesse sentido, buscar os protestantes históricos e isolar os pentecostais e neopentecostais só serve para reproduzir o fechamento intelectual, político e eleitoral da esquerda no universo da classe média. O pastor Henrique Vieira, ligado a Freixo e ao PSOL, parte de um ponto de vista parecido com o de Dutra para falar sobre a importância de se reconhecer o empoderamento popular que se dá dentro das igrejas neopentecostais. Nessa experiência evangélica, neopentecostal, que cresce de maneira vertiginosa no Brasil hoje, nós temos que perceber com muita humildade e captar os dispositivos progressistas que existem dentro dessas igrejas. Porque seus fiéis são individualidades muitas vezes massacradas na sociedade. A pessoa não tem nome no emprego, a pessoa é esculachada pelo Estado, a pessoa recebe vários tipos de interdição na sociedade, a pessoa não é valorizada em lugar nenhum. Chega nessa igreja quando abre aquela porta, ela ganha nome, ganha importância, ela conta um problema familiar e as pessoas ouvem, se importam, se interessam, visitam, oram, fazem uma rede de solidariedade. Às vezes são mães chorando a prisão ou a morte de seus filhos. Quem vai consolar? Muitas vezes aquela comunidade de fé é o único espaço em que a dor dela é vista e valorizada. E é o único espaço em que as pessoas estendem a mão em um ato de solidariedade que afirma: nós nos importamos com a sua vida, Deus se importa com a sua vida e você vai vencer isso. Será que nessa teologia não existe um empoderamento de pessoas esquecidas pela sociedade? Como argumenta o pastor Henrique Vieira, admitir esse tipo de efeito produzido por organizações pentecostais e neopentecostais depende da capacidade de perceber para além dos preconceitos e das contradições que existem em relação a esse público. Mas essa ainda é uma fala dissonante e até polêmica em ambientes de esquerda. Em geral, conforme a explicação de Dutra registra, a esquerda progressista tende a rechaçar a priori a chamada teologia da prosperidade, em vez de reinterpretar seu sentido. Essa teologia seria interpretada segundo uma leitura político-econômica desse fenômeno, como uma versão religiosa da ideologia neoliberal. O problema apontado por Dutra, e descrito também por Vieira, é que, ao não querer conhecer e entender o que leva as pessoas a abraçarem o pentecostalismo ou o neopentecostalismo, a esquerda fecha os olhos para as incontáveis variações e combinações que a teologia da prosperidade sofre na prática das igrejas, sendo, em muitos casos, acoplada a visões e práticas de solidariedade e ajuda mútua na busca de emprego e bem-estar, assumindo assim um sentido coletivo. O sociólogo David Smilda acrescenta um elemento de complexidade neste argumento que, até este ponto do capítulo, resume o problema a uma visão elitista da própria esquerda, omitindo a visão neoconservadora que aparece menos claramente nos argumentos de Dutra. A posição progressista, chamada de neomarxista, esposada por muitos intelectuais, ao ver pessoas de mãos dadas que cantam e oram, entende que, na melhor das hipóteses, o movimento evangélico é uma expressão de inutilidade, na pior, de imperialismo cultural. A perspectiva neoconservadora, também segundo Smilda, considera que os latino-americanos carecem de valores de responsabilidade e iniciativa pessoal pela herança de particularismo e clientelismo. O crescimento evangélico, nesse enquadramento, é percebido como um sinal de mudança que acontecerá por meio de reformas neoliberais favoráveis ao mercado e contrárias, por exemplo, a ações governamentais de combate à pobreza. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!